Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter e justiça. Homem coloca gravata borboleta e casaco vermelho. Há 7 anos é desse jeitinho aí. O João se arruma todo para começar a atender neste bar de Brasília. Onde tem cliente, lá está ele. E sabe qual é o segredo para ser um bom garçom? Bom atendimento é o segredo do negócio. João Rocha, garçom. Uma coisa que eu sempre faço. O meu sorriso sai naturalmente. A profissão foi escolhida há mais de 3 décadas. É servindo que o João pretende se aposentar. Falta pouquinho para isso acontecer. Só que não vai ser muito fácil abandonar essa segunda família. Me sinto em casa, porque, na verdade, os meus colegas de trabalho, para mim, eu convivo com eles mais do que com a minha família. Minha família eu convivo 3 horas à noite, né, por dia, 4 horas. E aqui não, aqui eu fico 8 horas, né? Então eu convivo com eles mais que o pessoal de casa. Então eu já acostumei, para mim é a segunda família que eu tenho. Tem muita intimidade de brincar, de ouvir, de falar os problemas. Então já considero, digamos que uma família. Os garçons brasileiros são regidos pela CLT. São como outros trabalhadores, mas no contra-cheque, segundo explica este professor de processo do trabalho, recebem ainda uma gratificação. Ele tem os mesmos direitos que eu. Ricardo Vicente você Correia temos de enquanto Oliveira, empregados. professor Ele de tem direito processo às do férias, trabalho. o 13º, e com um diferencial do trabalhador normal. Ele tem a gorjeta ou a taxa de serviço, que pode variar de 10% a 15%, que incorpora, ou seja, melhor dizendo, integra o salário dele. Então, se o salário do garçom é R$1.000, na carteira de trabalho terá os seus R$1.000, mas terá o percentual que ele recebe da gorjeta ou da taxa de serviço. E ela integra para as férias, para o 13º, para o FGTS, para a Previdência. É o que vai compor o salário dele, inclusive constando na carteira de trabalho e no contra-cheque. E que composição! O João sabe bem disso. É a gorjeta responsável por aquele dinheirinho a mais na conta no fim do mês. Receber pelo serviço prestado é a prova de que o trabalho foi bem executado. Estimula a gente, né? Saber que está agradando, porque se a gente não João agradar, Rocha, o cliente garçom. vai dar também, dá gorjeta, né? Empresários e empregados do setor lutaram anos para ver uma lei de gorjetas regulamentada. Em 2017, ela finalmente passou a vigorar. A medida disciplinava o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre despesas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Este parágrafo estipulava que, para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, a retenção podia chegar a 20% da arrecadação correspondente para custeio de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, derivados da integração à remuneração dos empregados. Para as demais empresas, esse valor podia chegar a 33%. Mas meses após começar a valer, a lei foi revogada com a reforma trabalhista. Com isso, agora o que é negociado prevalece sobre o legislado. Eu tenho no Brasil convenções coletivas e acordos Lirian coletivos de Cavalheiro, várias formas. assessora jurídica da Federação Brasileira de Hospedagem Porque é uma e questão Alimentação. negocial. Então depende muito, e nós somos aí um país imenso com diversas realidades, inclusive econômicas. Então essa negociação entre o sindicato laboral e o patronal tem uma variação muito grande, não tem uma padronização, né? Porque depende da realidade daquela localidade e do que for negociado, né? Nós ficamos sem uma lei que Jael Antônio da hoje, Silva, que presidente do estabeleça Sindicato de qual Hotéis, é Restaurantes e como Bares em deve Brasília. ser a questão da gorjeta. O que nós temos hoje é o que nós colocamos na nossa convenção coletiva, que era exatamente os termos da época da lei. Então está prevalecendo isso hoje. Aqui no Brasil, o valor sugerido para a gorjeta varia entre 10% e 15% do total da conta. Repórter Apesar de a Fernanda cobrança Muilaert, ser Brasília, opcional, DF. uma pesquisa revelou que 38% dos consumidores que pagam a gratificação fazem isso porque se sentem constrangidos em dizer não ao garçom. Outros 43% informaram que dão gorjeta como forma de recompensa pela boa qualidade do atendimento. A gorjeta, pelo Código de Defesa do Consumidor... Rodrigo Freire, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E, na verdade, assim, mas por outro lado, ela é uma taxa que a gente acha que é uma taxa muito bem paga. É um profissional que eu acho que você vai compor bem a receita
a receita deles, e a melhor forma, na verdade, uma excelente forma de distribuir renda para uma pessoa que está trabalhando duro, né, no dia a dia. Eu sempre fui favorável. Maria Agora, de Fátima tem que ter Ribeiro, certeza de professora. que esse pagamento vai para o garçom e não para o dono do estabelecimento. Maria José Amaral, arquiteta. Quando eu sou informado, não tenho 10%, Bruno ou 10% Gering, opcional, empresário. aí eu faço questão de deixar. A gente espera quando sai para Antônio Araújo, empresário. Ser bem atendido, né, e corresponder àquilo que a gente tem de expectativa, né? Então, se a gente é bem atendido e o atendimento é satisfatório, a gorjeta está na mão. E olha que legal a história da Patrícia. Ela começou como comim num restaurante. Teve o trabalho reconhecido, virou garçonete, foi promovida de novo e hoje é a única sommelier do estabelecimento. E o que será que a fez crescer na carreira? Eu acho que um dos diferenciais assim, para qualquer profissão é você amar o que você faz e Patrícia muitas das Amada vezes Brasil, colocar no sommelier. lugar do cliente. Você precisa ter essa sensibilidade. Poxa, o que eu gostaria que fizesse para mim? Como que eu gostaria do atendimento se fosse eu naquela mesa ali? Então, eu acho que parte daí. O cargo mudou para melhor e ela continua inserida no rateio da gorjeta. Vinho servido em taça. Eu continuo fazendo muita coisa que eu fazia, que é atender o cliente sempre com um sorriso no rosto, com alegria, porque a nossa função, né, de garçom, de sommelier, vai além disso. Eu acho que assim, você precisa ser um pouco amigo do seu cliente. Mãos folheiam dinheiro. Quando o assunto é divisão de gorjeta, muito funcionário fica contrariado. Uns acham que merecem mais que outros. Para evitar confusão, no bistrô da Laura ficou assim. As garçonetes ganham a gorjeta e os demais funcionários comissão. Elas dividem, né, a praça, dividem Laura Maria as Rodrigues, mesas para atender empresária. E cada uma tem a recompensa do bom atendimento que deu para o cliente. E aqui tem mais um detalhe. Cada atendente tem a própria maquininha de cartão. Ou seja, a conta é passada na máquina da loja. Os 10% opcionais numa segunda maquineta. A gente soma e Maria Eusana da Silva, né? garçonete. Aí passa na nossa maquininha já a porcentagem da gente. O cliente, se ele gostou do atendimento, aí ele paga os 10% e tem alguns que pagam até mais. Ou pagam em dinheiro ou então pagam na maquininha da própria funcionária, que vai para a conta da funcionária que está atendendo. A moda ainda não pegou, mas tem sido vista em alguns estabelecimentos Brasil afora. Para quem tinha dúvidas se a prática é ou não legal, aí vai a resposta. É correta se todos os encargos forem recolhidos corretamente e a convenção coletiva for seguida. Essa história da maquininha é bem interessante. Desde que seja cumprida toda a legislação, ela é bastante Lilian Cavalheiro, interessante. Ela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. De recolhimento tributário dos estados, né? Facilita com que o garçom e todo o pessoal que trabalha dentro do restaurante, do bar, tenha o controle do que foi recebido ali por dia de gorjeta. Essas maquininhas, elas emitem no final do mês, você pode emitir um cupom com toda a movimentação que você teve na sua máquina, né? E com aquilo ali, tanto o empregado quanto a empresa tem o valor que ele recebeu por mês. E com aquilo ali é um documento hábil para fazer os recolhimentos e as retenções e as divisões. Laura utiliza calculadora enquanto segura dinheiro na mão. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares explica como funcionam os direitos dos consumidores em restaurantes. Você vai saber detalhes sobre a taxa de desperdício e também sobre a lei do silêncio. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Mulher num restaurante. Serve-se um prato de comidas orientais. No prato da Gisele, proteína não falta. Mas na dieta, nada de carne vermelha ou frango. Sempre que a jornalista vai a um restaurante, pede a atenção do garçom ao anotar o pedido. Só que da última vez em que saiu para jantar com a família, olha o que aconteceu. O prato veio, tinha carne. E aí o garçom Gisele já ficou Fernandes, assim, meio jornalista. desconcertado, falou que ia chamar o gerente. Eu nem tive tempo de reagir muito, o gerente já veio, já pedindo 1000 desculpas, querendo recolher o prato, eu falei que não precisava. Falei, não, sem problema, eu tiro a carne, e aí ele me
me deu uma sobremesa como cortesia, trouxe o cardápio e me deu uma sobremesa como cortesia. Ele chegou a me perguntar se não teriam ficado um gosto, né, da carne que tinha ali. Eu falei que não tinha problema, que dava para tirar, até porque eram pedaços grandes, então dava para separar. E aí eu acabei optando por jantar, até porque, como a gente estava em família, para devolver o prato, para esperar outro prato, e aí depois sobremesa, ia prolongar muito. E eu estava com os meus sogros, então eles têm horário, tudo. Não quis fazer isso se prolongar muito mais do que deveria. Por conta desses contratempos, a Gisele acaba frequentando os mesmos lugares. Chego no lugar e eu vejo que só tem prato com carne, eu peço para tirar e não tem como, fica meio difícil eu voltar no lugar, eu preciso me alimentar de alguma forma. A gente até tenta sair do comum, só que a gente acaba sempre voltando para os mesmos restaurantes e quase sempre comendo as mesmas coisas. Consumidores como a Gisele estão por todas as partes. Uma clientela mais atenta ao pedido e aos valores também. Por isso, se você gosta de frequentar restaurantes, fique esperto. Este advogado dá dicas sobre como evitar armadilhas, principalmente em estabelecimentos que cobram a chamada taxa de desperdício. Essa cobrança é ilegal, porque Sandro faz parte Brotherhood, até advogado. da própria dinâmica do serviço. Então, pegando um exemplo, um rodízio de pizza, o sujeito não come a borda. Um rodízio de carne, às vezes aquela carne está salgada, às vezes aquela carne não está tão saborosa quanto eu imaginei. Então, de repente, vai ficar. E outra coisa também, quem seria o juiz, quem seria o árbitro para dizer que aquilo é desperdício ou não é desperdício? Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, fica de uma forma também muito... Os próprios restaurantes começaram com essa prática e hoje em dia já estão abandonando, porque ela é uma prática muito antipática para o próprio cliente. E sabe aquela multa exorbitante caso a comanda individual seja perdida? Ela também não pode ser cobrada. Este é um risco do negócio, do próprio empresário. Ah, e comida fora do prazo de validade de jeito nenhum, viu? Você não pode oferecer ao público nenhum produto, nenhum serviço que não seja próprio para sua fruição. Esse é o primeiro ponto. E se efetivamente tiver algum problema, aí a gente já não está nem mais falando do Código de Defesa do Consumidor propriamente dito, né? Ainda que o Código de Defesa do Consumidor diga que ele tem direito a essa restituição, mas isso é uma norma até que ela ultrapassa o próprio Código de Defesa do Consumidor. Isso está inscrito no nosso Código Civil, todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. No Distrito Federal, a Lei 4.092 de 2008 regulamenta o controle da poluição sonora. A medida estabelece limites diferentes de decibéis dependendo do horário e do dia da semana. Pessoas sentadas em restaurante conversam. Esdras toca em bares e restaurantes de Brasília. De 2 anos para cá, o músico perdeu algumas oportunidades por causa da lei do silêncio. Isso prejudica a classe artística, prejudica a cidade, porque é uma poda cultural que se faz. Esdras Nogueira, a gente sabe músico. Que a música, os artistas, os grandes artistas, artistas médios, artistas que hoje estão se apresentando em palcos no mundo afora, começaram tocando em bares e restaurantes. Esse é um laboratório, é um teste, é um celeiro. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da região vem conversando com parlamentares para sugerir alterações da lei. A principal reclamação dos empresários é o Repórter limite Fernanda máximo Tavares, de 55 Brasília, DF. decibéis determinado pela lei. Para se ter uma ideia, estou agora no restaurante vazio. E barulho mesmo? Somente da rua e da minha voz. Eu baixei um aplicativo no meu celular que faz esse tipo de medição e alcançamos agora 69 decibéis. Provavelmente, o dono desse estabelecimento poderia ter sido multado. E o valor é bem salgado, viu? Pode chegar até R$200 mil. Nós estávamos propondo no projeto se passar de 55 Já é o Antônio da Silva, 70. presidente do Sindicato de 70, Hotéis, Restaurantes e Bares de Brasília. Factível, porque ele atenderia um nível de você ter uma música, claro que não é o caso de você colocar música daquelas instrumentais com altíssimo som, mas uma música ambiente suportável para quem estivesse fora daquele ambiente. E nós tivemos aí no primeiro momento mais de 2.000 empresas fechadas aqui em Brasília, bares e restaurantes fechados. Fora aqueles que efetivamente deixaram de praticar a música e com isso ao longo do tempo, que era um dos atrativos da casa dele, era exatamente ter um público que gostava de música. Como ele tirou a música, o público foi se exaurindo
E ele acabou, no final das contas, tendo que fechar também. Então, soma-se a isso esses dois fatores, né? O fato de retirar da música, que penalizou, e o fato de ele não querer se arriscar em colocar a música para não ser notificado ou multado, etc. A Sandra mesmo já pensou várias vezes em fechar as portas. Ela nunca ofereceu aos clientes música ao vivo, depois de 10 horas da noite. Mas o lucro caiu muito quando a empresária decidiu não levar mais nenhum artista para se apresentar por ali. É muito ruim, porque nós tínhamos 2 vezes por semana, as pessoas já Sandra sabiam, Pera, empresária. né, que as quintas e aos sábados à noite nós tínhamos música e tivemos uma queda de público muito grande. Impossível, né? Impossível as pessoas virem aqui e não conversarem. Até se der a própria conversa atrapalha. Uma vez nós medimos o barulho da chuva, até a chuva era mais alta do que do permitido. Eu acho que deveria se repensar, estudar mais esse limite de decibéis. É muito baixo, é impossível. Se eu ligar o liquidificador, vai ter um barulho maior. Pessoas conversando, falando mais alto, mais animadas no bar, o que acontece no bar, vai ultrapassar o limite. Quem frequenta barzinhos e restaurantes também reclama. Com música, tudo é mais animado. Minha preferência é sempre os bares que têm um sonzinho muito mais agradável. Na realidade, é isso que o cliente busca. Um som atrativo, né? Mauro Moura, servidor público. No momento de desemprego desse, quando você ainda não tem as condições de empregar artistas de qualidade, é um retrocesso. Na realidade, é um retrocesso. Ninguém está sugerindo que seja uma Esdras coisa Nogueira, feita músico. de forma aleatória e cada um invente o seu próprio modelo. Mas as regras elas têm que ser aplicadas, mas de forma que funcione para todo mundo. E, repito, é muito importante que a gente entenda que a cultura ela tem um valor econômico para toda essa movimentação, né? Gera renda, gera emprego. Esdras toca seu saxofone. Pessoas sentadas a mesas de restaurantes. Mão mexe em celular. E veja a seguir os direitos de quem faz pedido de comida por aplicativos. E mais, saiba porque o serviço de delivery no Brasil está em alta. O setor faturou 10 bilhões de reais no ano passado. O Repórter Justiça vai mostrar tudo. É daqui a pouco, depois do intervalo. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. O Rodrigo não abre mão de conforto. O empresário adora curtir o fim de semana em casa. Para não ter que sair, faz questão de pedir pelo menos uma das refeições nos aplicativos de entrega de comida. Gosto pela comodidade. É um tipo de serviço que, quando eu conheço o restaurante, Rodrigo eu prefiro Rocha, empresário. escolher entre as opções aqueles que eu já fui, às vezes presencialmente, e a praticidade é o que atrai. Só que nem sempre o pedido vem do jeito que foi encomendado. E aí, o que é solução cômoda vira problema a ser resolvido. Já houve situações em que eu pedi e o pedido veio incompleto, faltando um pedaço, algum refrigerante ou alguma coisa assim. Mas nesse tipo de situação as coisas se resolvem com maior facilidade. O problema maior, eu acho que se dá é quando a qualidade daquilo que você pediu não é a esperada. Na última vez em que pediu algo com um clique, mais imprevisto e reclamação. Parecia alguma coisa embalada de qualquer jeito, arrumada de qualquer jeito. E aí eu fiz uma reclamação em geral. Essas reclamações nas redes sociais funcionam, então eu usei o Twitter para reclamar com o aplicativo que cadastrou esse restaurante, né, e por meio do qual eu pedi aquela refeição. E o aplicativo entrou em contato comigo no inbox da rede social para me perguntar qual era o pedido, eles pediram que eu mandasse o número do pedido, enfim. A mesma situação enfrentada pelo Rodrigo tem se repetido com outros clientes virtuais. Por isso, o indicado é avaliar o atendimento prestado pelo restaurante. Além disso, é essencial comunicar à plataforma sobre o problema. Há situações em que cancelar um pedido ou esperar por um novo produto não gera tanto desconforto para o consumidor. O cliente que se sentir lesado pode ainda recorrer ao Procon ou entrar com um processo pelos transtornos sofridos. Hoje, o serviço de delivery movimenta 11 bilhões de reais por ano no país.
Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes reforça a preferência dos consumidores por locais que oferecem a opção de entrega em domicílio. Segundo a pesquisa, 12% dos estabelecimentos já trabalham exclusivamente dessa forma. Hoje, na verdade, a gente tem tido aí um crescimento de mais de 100% ao ano. No principal aplicativo de delivery do Brasil, você tem um crescimento de mais de 100%. Nos aplicativos que estão vindo para concorrer... Rodrigo Freire, menores, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Com altos investimentos, eles estão crescendo mais de 25% ao mês, que eles também têm uma fatia menor do mercado. E há uma tendência, né, do crescimento desse setor. O crescimento no número de pedidos via aplicativo também impressiona. Hoje gira em torno de R$1 bilhão por mês. Os restaurantes que estão trabalhando bem com delivery, estão conseguindo, na verdade, compor uma receita nesse momento de crise importante. Alguns já superam, às vezes até está tendo quase 40% na operação de delivery. Atentos às necessidades do mercado, estes empresários investiram para atender a clientela que sempre ligava pedindo delivery. Hoje as pessoas querem comodidade. Fernando e por Luz, isso empresário. acessam o restaurante ou por telefone, que cada vez está diminuindo mais, ou pelos aplicativos da internet. Esses aplicativos são muito cômodos para quem compra e para quem vende. Para você ter uma ideia, hoje o cliente que deseja fazer um pedido por aplicativo, ele entra nesse aplicativo e o pedido sai diretamente na cozinha. Com isso você ganha tempo, ganha agilidade e o cliente ganha também em tempo e em agilidade. Eu acho que essa é a grande transformação. Em 2015, o restaurante fechou a conta do delivery Repórter com 4 Fernanda mil pedidos. Tavares, No ano Brasília, passado, DF. Este número quadriplicou e hoje representa 30% do faturamento total. E para atender a toda a clientela que pede comida em casa, os donos ainda precisaram ampliar o tamanho da cozinha. A gente atende no final de semana, num almoço de Cristiane domingo, Fleury, empresária. 100 entregas. 100 entregas, a gente fala em entregas, mas não fala em quantidade de pratos. Cada entrega pode ter várias quantidades de pratos. Então, a gente ampliou a cozinha justamente para dividir a equipe. Nós temos uma equipe que atende o delivery para dar aquela agilidade que o cliente precisa para chegar no tempo. O que a gente percebeu é que o mercado exigia muito mais. O restaurante deixou de ser um meio próprio. Você teve que ter uma extensão desse restaurante. É um novo restaurante dentro do restaurante. São duas atividades que têm uma base comum, mas que têm as suas finalidades diferentes. A embalagem e a entrega rápida são de extrema importância para que a comida fique quentinha até chegar à casa do cliente. A comida, ela precisa chegar na casa do cliente como ele gostaria de estar aqui no restaurante se alimentando, né? Então, isso precisa de agilidade e a equipe precisa estar bem treinada. E o que eu acho o mais importante de tudo isso são os motoboys, as pessoas que fazem a entrega, né? Eles precisam estar treinados para não prejudicarem o alimento na hora, para não chegar um alimento estragado na hora da entrega. A turma dos motoqueiros também faz bonito e sabe que a entrega ágil garante uma boa avaliação do restaurante. A gente pega, nota o nome e o horário. Elivan Pereira, motociclista. Tem o controle que no horário que a gente saiu, tipo o cliente reclamar, tá demorando, aí vai ver lá, eles vêm aqui na planilha e olham o horário para ver se a gente tá dentro do tempo, ou se atrasou mesmo, para ver qual é o problema, para resolver para o cliente. Tem todo o cuidado, entendeu? De pôr a comida, de pegar a quebra-mola, essas coisas, a gente tem todo o cuidado para chegar perfeito para o cliente. Tem que chegar rápido e com qualidade. A gente não Wagner tem que Barreto, só gerente. Ou chegar rápido. Acho que a qualidade é muito importante do alimento chegar da maneira adequada, que o cliente se sinta satisfeito em comer. E também tem a questão das portarias, que demoram um pouco a entrar nos prédios. Porque tem prédios que exigem fazer cadastro, tirar foto do motoboy, recolher o RG, para que ele possa ter acesso ao apartamento do cliente. Ou então até mesmo o cliente descer do prédio. Então, aí vai do bom senso de todo mundo, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Cozinheira prepara o prato no restaurante. Funcionários embalam os alimentos. Motoboy anota em uma planilha. Motoboy sai de moto do restaurante.
O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal, no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail. É reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Mui Laerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Mui Laerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, Tiago Maia. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.